Me lembrou, foi na sorte. Já estamos gravando, depois eu coloco lá no nosso glorioso YouTube. Galerinha, é o seguinte, quem está novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse tempo aqui, das 8 horas da manhã às 9, comigo, com a Letícia na terça e quinta, é um tempo muito importante, é um tempo muito importante. E eu sempre defendo, esteja pessoalmente ao vivo. Embora eu disponibilize o material gravado na íntegra para vocês no meu canal no YouTube, esteja ao vivo pessoalmente, tá? O grande lance de você estar ao vivo aqui pessoalmente não é que o conteúdo muda, o conteúdo é o mesmo. Eu vou colocar a íntegra, tanto aqui quanto lá, ou seja, você vai ouvir as mesmas palavras, mas a atitude mental de quem escolhe estar ao vivo, de quem paga o preço de estar ao vivo, é diferente. E no final do dia, essa sua atitude provoca mais mudanças do que necessariamente o que você vai ouvir. Sacou? Provoca mais mudança do que necessariamente o que você vai ouvir. Na verdade, esse tipo de atitude potencializa o que você vai ouvir. Porque é uma pessoa que está efetivamente pagando um preço maior para ter acesso a um conhecimento, a uma visão, a uma mentalidade que vai produzir mudança. Então, estar ao vivo 8 horas da manhã é ouro, vale muito. É a transformação que você vai causando em você por conta de atitude. Lembre-se que uma mentalidade, ela para ser transformada, ela começa você mudando o quê? Atitudes. Começa você mudando hábitos. Hábitos que são alterados impactam na mudança de mentalidade. Porque quando você muda a mentalidade, você reparou que o corpo não acompanha? O corpo não acompanha. E aí termina que o corpo, ele vence se você não impacta a mudança nele. Ele destrói a mentalidade. Agora, quando você muda o seu comportamento, aí você passa a ter um aliado na mudança de mentalidade. Então, esse é o valor, essa é a importância que tem de você estar aqui ao vivo. Então, para quem está chegando agora, regra do grupo. Às 8h06 eu entro, tá? Eu entro às 8h06. Então, visão que eu dou. Quem está aqui 8 horas da manhã está atrasado. Por quê? Porque o Zoom está se lixando para você. A internet quer que você se exploda, entendeu? Então, o que acontece? Você precisa, você precisa ah, entender que você vai jogar contra inimigos desconhecidos. Atualização do Zoom, internet, computador. Você vai jogar contra uma série de inimigos que vão dificultar o teu acesso. Entendeu? Então, para você garantir que você vai estar aqui no horário, entre antes. Entre antes, fique lá logado na salinha de espera, que quando eu der acesso, você entra. Ok? Isso é o ideal para você. Porque 8h06, quando eu entro, eu não libero mais o acesso de ninguém. Beleza? E para você que está na sala e que porventura cai a sua conexão, você tem a chance de voltar, ok? Só que para isso você precisa mandar uma mensagem para mim no privado, no WhatsApp, ok? Me informando sobre o que é que eu estava falando. Eu sou muito esquecido, então eu preciso de você me lembrando que eu estava falando, ok? Então, antes eu usava a teoria da camisa, do print, eu já vi que isso é passível de fraude, então você volta aqui e me fala sobre o que eu estava falando e eu libero o teu acesso aqui, você pedindo acesso de volta. Fechado? Então, avisos administrativos dados aos novatos, vamos para o nosso tema de hoje. Galerinha, escrevi esse texto aqui ontem à noite, é sempre assim, né? É sempre à noite, nas coxas, é coisa horrível, cara. Eu preciso ser melhor nisso aqui. Mas tudo bem, também serve. O conteúdo não muda a qualidade, não. Vamos lá. O texto que eu vou ler para vocês tem o seguinte título: Não é o inimigo? Começa com uma pergunta. Vamos falar a verdade. Quem gosta de ouvir não? Eu não gosto. E se você gosta,
Provavelmente você tem probleminhas. O não é duro de ouvir, difícil de receber, desce quadrado e rasga a garganta. Talvez você não saiba, mas ele é muito importante para o seu processo de formação e crescimento. Deixe de olhar o não como inimigo, pois ele não é isso. O não é algo que lhe desafia a ser melhor, maior, mais forte e resiliente. Sem o não, você poderia até ter algum sucesso e conquistas, mas provavelmente seria uma pessoa fraca e mimada, mais propensa a perder do que a manter as suas conquistas. Uma pessoa que chega a algum lugar sem encarar nãos, traduzidos em obstáculos, desafios, dificuldades e erros, não é uma pessoa que efetivamente provou suas capacidades. Quando exposta a essas variáveis, e será, ela poderá se mostrar completamente incompetente e incapaz de superá-las, quebrando de forma rápida e retumbante. Há uma perspectiva que particularmente gosto para interpretar o não. Ele nunca esteve lá para lhe dizer e afirmar que algo não é possível ou para você. Ele está, na verdade, lhe fazendo uma pergunta das mais importantes. Você quer de verdade? Simples assim. O não está ali para testar o seu querer, esperando ver a sua reação diante dele. Se você para, desiste, muda de direção, abre mão e segue a maioria. É apenas mais um dos bilhões de seres humanos que apenas dizem que querem, já que dizer não existe nada de quem diz, mas, ao ser desafiado, mostra a fragilidade do que diz. Mostra quão frágeis são a sua palavra e a determinação. Quem de verdade quer, quem não é da boca para fora, diante do não, simplesmente cresce e se agiganta, batendo no peito e gritando aos quatro cantos que sua vontade é maior do que aquele não, deixando claro que o seu querer é maior do que qualquer obstáculo. Os nãos são momentos importantes para reafirmar propósito, decisões e escolhas. Se puder não ouvir um não, não farei questão alguma de ouvir, mas ao ouvir, em alguns casos, em que quero muito, que quero de verdade, chego a me arrepiar. Tomo gás só pela ousadia do não em se colocar no meu caminho. Literalmente cresço. E se eu posso sentir, se eu posso sentir assim, claro que você também pode. O não dá limites. Isso é um fato. Mas limites só dizem que não dá para ser por aquele caminho, com aquela pessoa. Só que o não, para quem entende isso, exige gastar mais da massa encefálica. O não te força a ser estratégico. Vemos isso nas crianças. Elas recebem não como se não houvesse amanhã. Afinal, o não serve para dar limites, não é mesmo? Mas ninguém disse à criança que ela precisava desistir depois do não. Isso é coisa do adulto, todo espertão. A criança boba que só, quando recebe o não, faz o quê? Vai testar caminhos. Tenta o pai, tenta a mãe, tenta pelos avós, por todos os caminhos. Tenta formas, tenta chorando, se jogando no chão, fazendo dengo, sendo fofa, com olhar de gato manhoso, com um simples sorriso, com um paiê. Enfim, ela vai por todos os caminhos possíveis e imagináveis. Como diz um bom baiano, a criança literalmente aperta a mente. O não, no máximo, afirma categoricamente que o caminho precisa ser recalculado, nunca destino. Aprenda com a teoria do Waze. Se um caminhão tombar atravessado no meio da pista, o Waze não diz para você voltar para casa. Ele apenas recalcula a rota, pegando novos caminhos
e redimensionando o tempo de acordo com o obstáculo, sem jamais alterar o destino. Use o não para ser mais forte e não alguém fraco que desiste porque não sabe ouvir não. O não tem o significado que você der a ele. E aí, galerinha, o que é que vocês acham sobre isso aqui? Me contem aqui no chat. O que é que vocês acham sobre isso aqui? Me contem. Hã? Me contem aqui. Cadê os dedos? Caíram? Cadê vocês no chat? Me conte o que é que vocês acham sobre isso aqui. Pois é, galera. Tem como passar pela vida sem lidar com o não? Pare e pense. Tem como passar pela vida sem ter que lidar com o não? Concorda comigo que isso é algo simplesmente impossível? O não faz parte da vida. O não está lá. O não ele é necessário. O não ele é importante. O não não é algo para você fugir. O não é algo para você temer. O não é algo para você encarar. O não é algo para você aprender. Aprender o quê? Que não é pelo aquele caminho, que aquele caminho não está liberado, que aquele caminho não é possível. O não, ele é um só, para mim e para você. Mas por que que para mim ele não é impeditivo e para você ele é? Parou para pensar sobre isso? O não para mim ele não é impeditivo, mas para você ele é. O não não é impeditivo para você, mas é impeditivo para o seu coleguinha ao lado. Ou seja, se o não fosse absoluto na sua negativa, então concorda que ele seria não para qualquer pessoa que ouvisse? Concorda comigo? Se o não fosse um absoluto impeditivo, ele não seria não apenas para você, ele seria um não para mim também. Ele seria um não para o Diego, ele seria um não para Juliana, um não para Thay, ele seria um não para todos da plataforma. Então por que que ele é para você e não é para essas pessoas? Ou seja, então qual é a certeza que a gente tem? Que o não, ele não é absoluto. Que o não não é absoluto. O não, ele é relativo. O não, ele é relativo. O não, ele é relativo e essa relatividade dele está diretamente conectada ao quê? A quem ouve, a quem recebe esse não. E essa relatividade está diretamente ligada ao quê? A como a pessoa resolve se relacionar com o não. É a forma como eu escolho me relacionar com determinadas coisas na vida que faz com que aquela coisa em si tenha uma importância maior ou menor. Ela seja mais forte ou mais fraca para mim. Vamos parar e refletir. Vamos parar e refletir. Caramba, como eu coloco ali no texto, como eu coloco ali no texto, caramba, tem alguém que recebe mais não do que criança, cara? Porque o não tem esse caráter, não tem esse caráter? O não dá limites, não tem esse caráter? Não tem esse caráter? De fato, é um fato. Não, ele dá limites. O não é uma ferramenta importante de educação da criança, ou não é? Não é uma ferramenta importante? É uma ferramenta importante. É uma ferramenta importante da educação da criança. Muito importante. O não dá limites. Mas pare e pensa. Você, adulto, espertão, inteligentão, fodão, todoão, ouve o não e se abate. Ouve o não e recua. Ouve o não e chora. Ouve o não e sente.
Ouve o não e se abala. E a criança boba, boba, inocente, que não sabe nada da vida, o que é que ela faz diante do não? Ela persevera, ela persevera, ela persiste, ela insiste, ela cria estratégias. Você já viu, você já observou uma criança criando estratégia para superar um obstáculo, para superar um não? Que coisa maravilhosa você ver aquele olhinho correndo de um lado para o outro, pensando na estratégia. Você vê a criança se movimentando, indo toda sedutora numa estratégia X com o pai. Aí depois ela vê que aquela estratégia X com o pai não funcionou. Ela aí tenta uma estratégia Y com a mãe. Aí vê que não funcionou. Ela aí usa outra estratégia qualquer. Caramba, a criança, ela leva os pais ao quê? À loucura. Ela leva os pais à loucura. Ela testa os pais no limite. É por isso que tem pai hoje em dia e mãe hoje em dia que não educa mais filho. Dá sim para tudo, não é? Porque o pai não quer ter o trabalho de ter que resistir às investidas dos filhos. E os filhos investem. Os filhos investem em reverter cada não que eles recebem. E os pais que estão fracos de postura, faz o quê os pais? Os pais cedem. Os pais cedem. Os adultos inteligentões cedem, porque eles não aguentam, não suportam um aperto de mente. E eles, para se livrarem daquela criança obstinada, o que é que a maioria dos pais hoje em dia fazem? Cedem. E deixa de ter o não como uma ferramenta, de fato, educadora ali para a criança. Mas e na vida adulta? E na vida adulta? Quando você recebe o não, é o quê? É a vida querendo te educar? É a vida querendo dizer para você, isso não é para você? É a vida atuando como seu pai e sua mãe, te dando limites, porque você está querendo muito, porque você está sonhando muito alto, porque você está querendo algo que você não é capaz, porque você está querendo algo que não foi feito para você, foi feito para todo mundo, menos para você. É o quê? A vida está atuando como seu pai e sua mãe, querem te impor limites? Porque tudo bem eu entender que eu preciso impor limites ali para a criança, porque a criança está no processo de formação, de maturidade, ela precisa criar valores, ela precisa criar uma série de coisas, e eu, como pai, eu tenho esse papel, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho esse papel, eu tenho essa responsabilidade. Mas só que essa saraivada de nãos que você recebe termina te tornando uma pessoa que acredita que, ao ouvir o não, a sua reação deve ser o quê? Sentar e chorar pelo que não pode. E a verdade é que não, o não não tem esse propósito necessariamente. O não, ele me desafia. Eu ouço nãos assim como vocês ouvem nãos. Eu tenho os meus nãos. Tem alguns nãos que eu ouço e sabe o que é que eu faço? Tudo certo, tá bom. Ok. É não? É não. Então, beleza. Sabe quais são as coisas que eu ouço um não e eu aceito? As, não, as coisas que para mim tanto faz. Sacou? As coisas que para mim tanto faz, eu ouço não e eu digo joinha pro não. Eu digo tranquilo, suave, tá tudo certo, tem problema não. Esse não eu aceito. Esse não eu ouço e eu digo amém para ele. Esse não eu ouço e eu digo para ele, você tem razão. É, não, tá certo. Você tá certo. Mas o grande lance é para todo não que eu tenho que ser assim? É para todo não que eu tenho que baixar a cabeça e abrir mão do que eu quero e abrir mão de qualquer coisa simplesmente porque o não surgiu? É claro e é óbvio que eu não vou me comportar assim, dessa maneira subserviente ao não.
Não vou me comportar dessa maneira subserviente ou não. Eu não vou ser escravo do não. Agora, eu vou escolher quais são as brigas que vale a pena travar. Algumas não valem. Algumas não valem a pena travar, porque é muito irrelevante. Agora, e se eu ouvir o não que esteja entre eu e algo que eu quero muito? Eu ouvi um não que se colocou entre eu e algo que eu quero demais. Se colocou entre eu e algo que eu acho que é importante para minha vida. E aí? Diante desse não, aí eu cresço. Aí eu desenvolvo habilidades e competências que eu não seria obrigado a desenvolver se não fosse aquele não na minha vida. Aquele não na minha vida, ele teve um valor, ele teve uma importância. E não foi o valor e a importância de me dizer que eu não posso, que não é para mim, que é para esquecer, para eu seguir outro caminho. Não! Não foi isso que ele. Não foi dessa forma que eu ouvi. Não foi isso que eu entendi. Eu entendi o não apenas me dizendo o quê? Eu entendi o não apenas me dizendo, André, do jeito que você está agindo, não vai dar. O tamanho que você tem não te permite você passar por aqui. André, você quer isso? Quero. Cresça. André, você quer isso? Quero. Se desenvolva. André, você quer isso? Quero. Crie novas habilidades. Faça mais. Queira mais. Porque o que acontece é que bilhões de seres humanos, bilhões de seres humanos, dizem todos os dias: eu quero, em vários idiomas diferentes. Vocês creem nisso? Bilhões de seres humanos dizem todos os dias: eu quero, em vários idiomas diferentes, em vários dialetos diferentes. Qual o desafio que tem dizer eu quero? Concorda que nenhum desafio? Basta dizer eu quero. Desafio zero dizer eu quero. Agora, quando você diz que quer algo, você tem que querer fazer o quê? Percorrer uma trajetória em relação a esse algo. É ou não é? Quando você diz que quer algo, vai ter um caminho para você percorrer até aquilo que você diz que quer. Se o caminho estiver livre, desobstruído, sem nenhum obstáculo, sem nada, sem nenhum não, nada, nada. Uma verdadeira freeway, tá lá, uma freeway, uma avenida larga, uma avenida aberta, uma avenida imensa, uma coisa espetacular, livre para você poder trafegar. Sabe o que é que vai acontecer com aquela coisa que você disse que queria? Você vai conquistar. Mas você não vai conquistar pelo seu mérito. Você vai conquistar pelo mérito do caminho. Sacou? O mérito não foi seu. O mérito foi do caminho. Corta pra mim, pô. O mérito não foi seu, o mérito foi do caminho. Por quê? Porque o caminho estava livre. Você disse que queria, o caminho estava livre, você caminhou até lá. E aí você se engana, você se ilude como sendo uma pessoa que tem um querer forte. Não, não se iluda. Não se iluda que você tem um querer forte. Não se iluda que você é forte. Que o mérito esteve no caminho, não esteve em você. Agora, você diz eu quero. Você diz eu quero. Eu quero isso para minha vida. Eu quero realizar isso. Eu quero conquistar isso. Eu quero me transformar nessa pessoa. Eu quero ter isso
para a minha vida, para a minha família, para o que você quiser. Eu quero isso. Você diz, eu quero. Massa, top. Disse eu quero? Disse. É de verdade? É. Então vai, meu filho, trilha o caminho. Vai em direção que você diz que quer. Aí quando você pega esse caminho, você começa a tropeçar em um monte de corpos. Sim, corpos. Corpos. Das várias outras pessoas que disseram que queriam a mesma coisa que você disse que quer. E que morreram no meio do caminho. Que desistiram no meio do caminho. Você vai encontrar pessoas voltando nesse caminho, vivas ainda, mas dizendo para você: não vá. Não vá que é difícil. Não vá que é roubada. Não vá que não é como lhe disseram. Você vai pegar uma série de pessoas voltando te dizendo isso. Não vá que é roubada. Não vá que é difícil. Você vai encontrar então no meio do caminho o quê? Corpos mutilados de pessoas que morreram no trajeto. E aquilo vai te impactar. Você vai encontrar pessoas voltando do caminho, desistindo, fracassando. Só que tem um detalhe sobre o fracassado, um detalhe muito importante sobre o fracassado. O fracassado nunca, e eu disse nunca, quer fracassar sozinho. E essa pessoa que você encontra voltando do caminho e que ela te diz não vá, ela está se sentindo derrotada. Ela está se sentindo fraca. Ela está se sentindo incompetente. E a única forma que ela tem de compensar o que ela está sentindo é ela entendendo que ela não desistiu porque ela é fraca. Ela desistiu porque todo mundo desiste. E aquilo vai massagear o coração dela, vai massagear o ego dela. E ela precisa que outras pessoas fracassem para que ela possa se sentir melhor ou menos pior no fracassar. Isso é o que está entre você e o seu querer. Uma série de nãos. E aí você bate no peito e diz: não, tem problema não. Os corpos estão aqui, beleza. O meu não vai ser um desses corpos aqui. Você encontra a pessoa voltando e ela tentando te convencer a você não ir, porque é perigoso o caminho não vai dar em nada, e você consegue ter força e resiliência para poder dizer: não, obrigado pelo seu conselho. E você segue. Quando você segue, sabe o que você vai encontrar? Os nãos. Os seus nãos, e não os nãos daquela pessoa. Você vai encontrar os seus. Os seus nãos. Os seus nãos são seus. Porque os seus nãos, são nãos que vão estar diretamente ligados ao quê? São nãos que vão estar diretamente ligados aos seus limites. Vão estar diretamente ligados à sua história. Vão estar diretamente ligados a quem você é. Vão estar diretamente ligadas às coisas que você viveu. Você vai encontrar os seus nãos. E não os nãos daquela pessoa que você encontrou no meio do caminho desistindo. Você vai encontrar os seus. E os seus nãos, deixa eu te falar sobre os seus nãos. Os seus nãos têm cara, têm cheiro, têm forma. Os seus nãos, eles são pessoais e intransferíveis. Os seus nãos são pessoais e intransferíveis. Os seus nãos são assustadores para você, não são para mim, porque são seus. Que tem as suas feridas. Você vê as suas feridas nos nãos. Você vê os seus traumas nos nãos. Você vê a cara de quem te machucou no não.
Você ouve a voz de quem te feriu dizendo não. Entende isso que eu estou falando? Então tá entre você e a coisa que você diz que quer. Porque a vida real e as conquistas relevantes, todas elas estarão entre você e a coisa e a conquista, estarão quilos de nãos, toneladas de nãos. Então, o que é que o não? A cada não que eu estou encontrando no meio do caminho, ele está me fazendo a seguinte pergunta: você vai bem, André? Tem certeza, pai? Pare por aqui, ó. Pare por aqui que já tá bom. Olha quanta batalha você já travou, André. Para por aqui, tá bom. O não tá tentando me convencer a ficar. O não tá tentando me convencer a ser menor. O não é sórdido. Só que tem um detalhe. Para eu superar cada não, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei o quê? Crescer. Eu precisei me transformar. Eu precisei encarar aquilo que me assombrava, olhando nos olhos e dizer: você não é maior do que eu. Eu precisei encarar aquilo que me limitava e dizer: você não é dono da minha vida. Então, o não, ele é uma ferramenta extraordinária de transformação e crescimento. Eu não preciso ser masoquista de ser um cara que fica caçando não. Isso já é ser idiota. Isso é ser abestalhado com pós-graduação em Harvard. Ok? Eu não preciso ficar caçando não. Não preciso ser caçador de não. Mas eu preciso ser uma pessoa que não me acovardo diante do não. Que não me diminua diante do não. Eu preciso entender que a vida vai me apresentar nãos em série, porque faz parte. Eu não posso entender que a vida ela é uma nuvem de algodão doce, fofa, cheia de açúcar, porque não é. Tudo que eu quiser conquistar que tenha alguma relevância na conquista, esse caminho vai ser permeado de nãos. As conquistas menos relevantes, ela tem o quê? Menos nãos. Já reparou isso? As conquistas menos relevantes, ela tem menos nãos. Quanto maior é a relevância daquilo que você quer conquistar, maior é o tamanho do não que você vai receber. Maior é o tamanho do não que você vai receber. Então, o não, ele tem um valor muito importante, que é o valor de testar o meu querer. Eu posso ser igual a bilhões de pessoas na humanidade que dizem não porque não existe nenhum obstáculo em dizer. Mas eu posso, no entanto, me destacar desses bilhões sendo a pessoa que não apenas diz, mas sendo a pessoa que quer de verdade. Sendo a pessoa que está disposto a pagar o preço pelo aquilo que eu disse que quero. Sacou? E como é que eu pago o preço? Encarando todos os nãos. Como? Assim, com alegria. Com alegria. Porque eu não vou dar a ousadia do não me ver de cara batida. Eu não vou dar ao não a chance dele entender que ele tem chance comigo porque ele me abate. Não, ele não me abate. Não, ele não rouba a minha alegria. Não, ele não rouba a minha identidade. Ele não rouba o que eu quero. Ele não rouba o para onde eu vou. Eu não vou dar para ele
a menor chance dele acreditar que ele está ganhando espaço comigo. Então eu vou olhar ele nos olhos e vou estar assim, ó, com um sorrisão, com um sorrisão, sem me abater, sem ficar putinho, sem ficar dodói, entendendo que ele está me testando, que ele está me testando, ele está me testando, ele está querendo saber o quanto eu quero. Os filhos testam os pais. E se os filhos perceberem que os pais são bunda mole, a casa caiu, papá. Se filho perceber que pai é bunda mole, a casa caiu. A casa caiu. Ele cresce pra cima dos pais. Ele dá dedo na cara dos pais. Eles gritam com os pais. Eles literalmente humilham os pais. Eu tô exagerando? Eu tô mentindo? Não. Mas eles testam. Eles testam todos os dias. E o pai e a mãe precisam ser o quê? Firme na sua posição, firme na sua palavra, para que aquela criança entenda que ali é uma barreira que ele não consegue transpor. No momento que a criança entende isso, ela passa a obedecer os pais. Então imagine que o não age assim com você. Ele vai testando você, vai te desafiando, até o momento que ele vê que você obedece ele, que você acata tudo que ele diz. Ele diz, por aqui não, você sim, senhor. Por ali não, sim, senhor. Aí chega um ponto da vida que você já está perguntando assim, ó, onde é que eu fico? Você quer que eu fique aonde? Você já está aceitando qualquer indicação do não. Senta ali, meu filho. Ah, tá, muito obrigado, hein? Muito obrigado por cuidar da minha vida. Cara, use o não para crescer. Use o não para se fortalecer. Use o não para se desenvolver. Use o não para se transformar em alguém que você não é. Use o não para deixar de ser bunda mole. Use o não para ser maior. Use o não para testar suas convicções e o seu querer. Use o não para transformar o valor da sua palavra. Use o não de uma maneira positiva em sua vida. Use ele como ferramenta de transformação. Entendendo o caminho que eu escolhi, ele é difícil. E como é que eu sei que um caminho é difícil? A maioria não está nele. Será que é um bom filtro? Esse é um bom filtro. Esse caminho é difícil, que a maioria não está nele. Esse caminho é tão difícil que a maioria que está nele quebra, que a maioria que está nele desiste, que a maioria que está nele fracassa. Então, qual a certeza que eu pego, que eu tenho quando eu pego um caminho que ele é naturalmente difícil? Um caminho onde muitos desistem, onde muitos fracassam. Qual a certeza que eu tenho desse caminho? Ele é recheado de não. Ele tem não de tudo que é cor, tipo, espécie, forma. Ele tem não de todos os modelos já fabricados. Então eu entro nessa estrada, a estrada que me leva até onde eu quero, com um grau de consciência elevado. Eu não entro Alice.
Tudo tão bonito aqui. Oh, coelhinho, você fala, coelhinho. Oh, chocolatinhos andantes. Um baralho que fala. Não, não vá pegar a merda da estrada que te leva para o que você diz que quer, sendo Alice no País das Maravilhas, toda encantada, e depois descobrindo que lá era BO. Não, cara. Pega o caminho com consciência. Pegue um caminho da WSP com a seguinte consciência: a taxa de mortalidade aqui é alta, meu parceiro. A taxa de mortalidade aqui é alta, meu parceiro. Simples assim. Poxa, André, você tem certeza que você quer que eu fique aqui? Eu não quero que você fique. Quem disse que eu quero que você fique? Essa decisão é sua, não é minha, não, pai. Porque a minha escolha eu já fiz. Eu escolhi para mim pegar esse caminho. Por isso eu estou aqui. Eu estou nesse caminho há 30 anos. Flávio está nesse caminho há uns 34 anos. O Edio está nesse caminho há uns 30, 31 anos. Eu já fiz a minha escolha. Quem disse que eu quero que você pegue esse caminho? Não quero nada. Quem tem que querer é você. Os meus quereres têm que ser em relação a qual vida? A minha. Os meus quereres têm que ser em relação à minha vida, não em relação à sua. Em relação à sua, o querer tem que ser seu. Mas eu tenho que te dizer, eu sou único do meu treinamento. O Flávio é o único do treinamento dele. O Edio é único do treinamento dele. Isso deixa claro que o quê? Não é para qualquer um. Nós existimos, a WhatsApp existe há 29 anos. É tempo, concorda comigo? A WhatsApp existe há 29 anos. Significa dizer, sabe o quê? Que fazem 29 anos que nós apresentamos esse caminho. Tem quantas dezenas de André aqui na empresa? Só tem eu de André. Tem quantas dezenas de Edio aqui na empresa? Só tem um Edio. Só tem uma Priscila. Só tem um Marcelo Mateus. Só tem um do seu treinamento. E nem de todos os treinamentos tem alguém. Percebe isso? Quem é o único do seu treinamento. No entanto, da maioria dos treinamentos não tem ninguém. O que está claro nesse caminho? Ele é recheado do quê? De nãos. E as pessoas não sabem lidar com nãos. As pessoas querem vida fácil. As pessoas querem querer uma coisa e caminhar até elas. Sem ladeira, por favor. Posso botar a inclinaçãozinha aqui leve? Não. Eu quero no plano, porque senão eu começo a sentir a minha panturrilha. No plano, por favor. Ah, você tem um tênis com palmilha ortopédica, por gentileza? Essa caminhada, quilômetros? Não. Bote caminhada de metro, por favor. Bota a caminhada de metro, por favor. Não, caminhada de quilômetro não. Quero caminhada de metros. As pessoas escolhem os seus propósitos. Muitos deles escolhem o propósito pelo obstáculo, pela facilidade do caminho. As pessoas obstinadas,
Elas são obstinadas e ponto. Eu tô com uma menina, a filha de um casal amigo nosso, que ela fez 3 ou 4 vestibulares para medicina. 3 ou 4 vestibulares para medicina. Chegou a passar no terceiro vestibular para medicina, em uma faculdade no interior do estado. E ela virou para a mãe e disse: Mãe, eu não vou. E a mãe já tendo feito a matrícula, tá? A mãe já tinha feito a matrícula. E ela disse: Mãe, eu não vou. A mãe: Como assim, minha filha? Mas finalmente você passou em medicina, passou no terceiro vestibular, conseguiu a vaga, vamos e tal. Depois a gente vê. A menina disse para ela: Mãe, eu não vou. Não é a faculdade que eu quero. Eu não quero apenas medicina. Eu quero medicina na Faculdade Baiana de Medicina. Ela deu nome e sobrenome para o que ela queria. Ela queria medicina na Faculdade Baiana de Medicina. E abriu mão da faculdade de medicina que ela tinha passado. E ela caiu para dentro para estudar mais, para fazer mais. E aconteceu o quê? Passou. Já está estudando, já está no segundo semestre da Faculdade Baiana de Medicina. Essa é uma pessoa obstinada. Essa é uma pessoa que, com 19 anos, tem total noção do que quer. Uma pessoa que está disposta a pagar o preço emocional da derrota, do fracasso, e não deixar que o fracasso, que o não do caminho, defina o que ela deve ser. Quer. Ela não deixou que o não definisse se era medicina ou não, e ela não deixou que o não definisse o aonde. Percebe isso? Ela não permitiu que o não definisse nem o que e nem tampouco o aonde. Ela não aceitou nenhuma decisão tomada pelo não. Uma garota de 19 anos. Mas você, muitas vezes, permite que o não te diga o aonde, o que, o de que forma, o quanto, ao invés de você crescer, ao invés de você evoluir, ao invés de você se transformar, ao invés de você se agigantar, ao invés de você estabelecer diante do não o seu novo valor. Percebe? Diante do não, você tem a oportunidade de estabelecer o seu novo valor no mercado. Eu sou um cara obstinado. Eu sou uma mulher obstinada. O não exerce nenhum poder sobre a minha vida. O não me testa e eu passo em todos os testes que ele me faz porque eu não paro diante dele. O não testa o meu querer e o meu querer é aprovado. O meu querer é validado porque eu não paro diante do não. O não rouba a minha alegria porque não é a fonte da minha alegria, então ele não pode roubar a minha alegria. O não exerce poder sobre a minha vida. Conseguem alcançar isso? Então saibam, vocês estão num caminho muito desafiador. Vocês estão num caminho muito desafiador. Assim como essa menina que está agora estudando faculdade de medicina na faculdade que ela queria, ela também encontrou muitos corpos, porque muitas pessoas que fazem faculdade vestibular para medicina e não passa, vão fazer fisioterapia, vão fazer enfermagem,
vão fazer qualquer outro curso, menos medicina, depois de 2, 3 tentativas. Porque ela sabe o que essa pessoa começa a pensar? Já faz 1 ano, 2 anos que eu estou tentando para medicina e eu não passo. Estou perdendo tempo na minha vida. Aí sabe o que essa pessoa faz? Ela, ao invés de perder mais alguns anos para entrar no que daria sentido à vida dela, ela joga fora o resto da vida dela, fazendo algo que não era o que ela queria. Sacou? Entende? Então o que acontece? Essa menina encontrou corpos de pessoas que desistiram, de pessoas que morreram no processo. Essa menina encontrou pessoas voltando e dizendo: é cilada, Bino, não vá não. Mas ela perseverou. E aí eu te digo: e você? Você escolheu um caminho de sucesso, um caminho já trilhado por muitas pessoas de sucesso, um caminho que está à sua disposição, um caminho que é seu, é seu, é seu. Tá aqui, ó, é seu. Esse caminho é seu, tome. Faça dele o que você quiser. Jogue no lixo, viva o caminho, conquiste através do caminho, faça o que você quiser, é seu. É seu, tô te dando. Flávio te deu esse caminho. Encare os nãos. Não dê legalidade a uma pessoa no telefone para destruir seu sonho. Não dê legalidade a uma pessoa no telefone destruir seu sonho. Não dê legalidade a uma semana que você fez um plano e não cumpriu o plano de destruir seu sonho. Ó, nós estávamos sendo, só um dado para vocês, tá? Nós estávamos sendo, até semana passada, até a sexta-feira da semana passada, mais de 200 pessoas, 220 pessoas online às 8 horas da manhã. Sabe qual foi o pico de hoje? O pico de hoje foi 179 pessoas online. Nesse momento, 150. E aí é normal. Começamos sempre com 220 e acabamos ali com 180, 190, normal. Mas hoje começamos com 179 pessoas. Agora estamos com 150. E aí? Pessoas estão desistindo. Pessoas estão fraquejando. Uma coisa é certa. Eu tô aqui, 8 horas da manhã. Segunda, quarta, sexta e sábado. Eu estou aqui. À sua disposição. À sua disposição. Aprenda a não ter a sua vida determinada pelos nãos. Porque os nãos, deixa eu te falar uma coisa sobre os nãos. Eles são infinitos. Nãos são infinitos. Infinitos. De onde veio esses, tem muito mais. Até quando você recua sua vida para onde a merda do não queria que você tivesse, ele não desiste da sua vida. Ele continua te dando não lá. Só que agora você já está dominado. Agora você pertence a ele. Ele agora está sorrindo da sua cara. Ele agora está zombando de você. Sacou? Ele agora está zombando de você. Então saiba, pessoas que você vai ligar vão te dizer não. Mas ela só tem o poder de dizer um único não. Ela tem o poder de te dizer que não vai ser com ela a matrícula que você precisa fazer. É a única capacidade que a pessoa que você liga, ela tem. Ela tem a capacidade de dizer a você o seguinte, ó, Michel, me desculpa, Michel. Eu sei que você quer muito crescer nesse negócio aí de matrícula. Eu sei que você quer muito se desenvolver. Eu sei, inclusive, Michel, que você quer fechar a estrela. Mas deixa eu te falar uma coisa, Michel. Não vai ser com a minha ajuda, tá, Michel? Que eu não vou ser aluno, não. Beleza?
Obrigado, queridão. Um beijo para você. Fica com Deus e dane-se. A pessoa só tem o poder de dizer não por ela. Ela não pode dizer não pelo resto dos leads que você tem. Mas você, com sua mente de minhoca, que pega um não, abraça, chora, torna ele seu amigo, transforma esse não em um não dito por todas as outras pessoas da sua lista de leads. E sabe o que é que você faz? Você não liga para o próximo, nem para o próximo, nem para o próximo e nem para o próximo, porque fiquei abatido. Ah, André, você não entende não, André. Ó, André, eu até gosto de você, André, mas você, ó, André, você não sabe não, André. André, você sabe o que é você ligar para a pessoa o dia inteiro, André, e só tomar não? Você sabe o que é isso, André? Você não sabe o que é isso, não, André? Se você soubesse, você não tava falando isso, André. Pro seu desespero e pra sua tristeza, eu sei. Então essa sua conversinha de merda não cola comigo. A diferença entre eu e você só foi a forma como escolhi me relacionar com esses nãos. Você resolve se relacionar com ele se abatendo, chorando, ficando sensível. E eu não. Eu viro o Incrível Hulk. Eu fico virado no Jiraya. Eu fico transformado. Eu ligo pro outro. E tem momentos da vida que uma pessoa me dá não, e eu tenho a nítida sensação que a próxima pessoa se fudeu. Porque eu vou pra cima dela no ódio que acumulei da anterior. Entendeu? E ela vai pagar o preço. Ela vai me pegar transformado. Ela vai me pegar de olho arregalado. Ela vai me pegar no modo psicopata. E ela, tadinha, não tinha nada a ver com a história. Problema dela. A vida não é justa, não é justa comigo, vai ser justa com ela. Problema dela, vai me pegar no modo psicopata. Posso fazer nada por ela, vai ser aluna. Sacou? Ou seja, gente, deixe de serem sensíveis ao não. Deixe de serem sensíveis ao não. Entenda que o caminho que você escolheu é um caminho com uma incidência maior de nãos. Não quer dizer que o caminho que você escolheu é o único, é o caminho que tem nãos. Sacou? Todo caminho que você escolha vai ter nãos. Todo caminho que você escolher vai ter nãos. Você vai escolher qual tipo de não você quer. Tem um caminho que você escolhe que vai te dizer o seguinte, ó. Você não pode ter aquilo que você sonhou. Você não pode ser aquilo que você sonhou. Isso é um não, não é um não? Ele não vai te dar nenhum outro mais. Só esse. Só esse. Nenhum outro. Só esse. Mas eu prefiro aquele caminho que não me diz que eu não posso ser aquilo que eu sonhei, mas vai me dar uma chuva de não. Vai me dar não como se não tivesse amanhã. Mas ele não me dá o não mais importante de todos. Ele não diz para mim que eu não posso. Ele não diz para mim que não é possível. Pelo contrário, ele diz sim. O que você quiser ser, você vai ser. O que você quiser conquistar, você vai conquistar. O que você quiser realizar, você vai realizar. Eu só preciso disso. Repete. O que eu quiser ser, eu vou ser. O que eu quiser realizar, eu vou realizar. Você tá seguro disso? Brother, repete isso aí de novo, brother. Repete. É isso mesmo. Aí, a partir daí, meu parceiro, eu tenho uma certeza. Vai ser chuva de não, de tudo que é cor, tipo e espécie. Mas só não tem o não mais decisivo de todos. O você não pode, não é para você. Se não tem esse, então o resto eu dou mato no peito e vão para cima. Sacou? Então, galerinha, aprenda. Deixe de ser mimizento. Deixe de ser dodói. Aprenda a se relacionar com não, mais do que aprender a se relacionar. Aprenda a se fortalecer através dos nãos que você recebe. Aprenda a ser maior com os nãos que você recebe. Aprenda a resiliência com os nãos que você recebe. Aprenda, aprenda de uma vez por todas que quem fracassa nunca fracassa sozinho. Ele precisa levar outros com ele para ele se sentir menos pior com o fracasso dele.
para ele se fortalecer no fracasso dos outros, para justificar o seu próprio. Então, no caminho você vai encontrar corpos, no caminho você vai encontrar pessoas desistindo. Mas lembre-se, quando você desiste, o preço que você paga é individual, não é coletivo. Desistir, você pode até desistir coletivamente. Desistir, você pode até desistir coletivamente. Sendo Maria, vai com as outras. Mas o preço que você paga quando desiste é individual, não é coletivo. Beleza? Então, grande quarta-feira para vocês. Semana aberta, semana nova, zero bala. Nada do que aconteceu até ontem vale a partir do dia de hoje. Nada do que aconteceu até ontem. Ah, eu botei pra fuder. Não vale mais nada. Hoje é a nova semana. Ah, André, foi uma merda. Não vale mais nada. É a nova semana. Se dispa do ontem e vista sempre a roupa do hoje. Mas uma roupa conectada do hoje com o seu futuro. É sempre assim que deve estar o teu olhar. Fechado? Um beijo grande pra vocês. Grande quarta-feira. Na sexta a gente se encontra aqui de novo para espancar mais um pouquinho vocês, que esse é meu prazer semanal. Valeu? Beijo grande, fiquem com Deus e até sexta-feira, 8 horas de la matina. Gente, incentive pessoas a virem. Assim como fracassados dão reunião para outras pessoas, sejam vitoriosos que vencem a cada dia em escolher estar e tragam outras pessoas junto com vocês. Valeu? Beijo.